Se você também, assim como eu, está sempre navegando pelos sites de portfólio gringo para poder buscar referências, você certamente já se esbarrou com esse site, que dispensa comentários por toda a sua gama de efeitos e interações super avançadas. Mas, dentre vários efeitos que a gente vê nessa página, como esse efeito da primeira sessão ali, que o fundo da sessão meio que vai se revelando conforme o movimento do mouse, que inclusive esse efeito tem disponível no CSS Pack, pronto para você copiar e colar no Elementor. Se quiser saber mais, é só ler o QR Code aqui embaixo. Mas, dentre vários efeitos, com certeza, o botão é um caso à parte, onde a gente tem esse efeito de layout já super surpreendente, mas ele também é interativo e ele interage ali justamente com o movimento do cursor, onde as luzes das laterais vão aparecendo conforme a gente chega com o cursor nas extremidades do botão, e também tem essa luz interior que vai ali se movimentando de acordo com o movimento do mouse, que torna toda a interação com o botão de uma forma muito mais dinâmica e muito mais legal. Mas no final das contas, a pergunta que fica é: será que dá pra gente poder desenrolar esse efeito aí dentro do Elementor? Ó, não vou negar não, depois de esquentar muito a minha cabeça, eu posso te dizer que sim, tá? Depois de resolver todos os bugs aqui e testar em todos os navegadores, consegui chegar numa alternativa bem legal. Mas antes, bora ver como é que é a anatomia dessa parada, como é que esse botão funciona de fato. Bom, então vamos lá, vamos investigar esse negócio aqui. Bom, quando a gente olha para esse botão, o que a gente tem aqui primeiramente, né? A gente tem primeiramente um botão normal, né? Que aqui tem o CTA e o fundo aqui dele, que tem esse tom cinza. A gente também tem uma borda externa aqui, né? Levemente aqui com uns 2 pixels talvez, uma borda branca. E também tem uma pequena borda exterior aqui transparente se a gente reparar. Então a gente já pode ver que a gente tem a estrutura do botão com uma cor definida, a gente tem uma borda branca e depois uma outra borda transparente. Nós temos esse elemento que fica aqui passando aqui conforme a gente mexe com o mouse, que fica por trás do CTA, né, do texto do botão, e a gente também tem essas luzes aqui laterais nas extremidades. Então, como é que a gente pode trabalhar com isso aqui no Elementor? Bom, quando a gente tem aqui um botão, né, já inseri aqui um botão para a gente poder visualizar esse negócio, eu posso criar, por exemplo, um pseudo-elementor com CSS, né, que basicamente o pseudo-elemento de uma forma simples é como se um elemento tivesse a sua linha do tempo como passado, presente e futuro, tá? Não é exatamente isso, mas é uma analogia que fica mais simples da gente entender. Então, todo elemento que a gente tem na página, um botão, uma imagem, tudo mais, está no presente. Porém, cada elemento também tem o seu passado e o seu futuro, e a gente consegue meio que brincar com essa linha do tempo com os pseudo-elementos. Então a gente meio que consegue criar uma versão desse elemento no passado, que seria o before, e uma versão diferente dele no futuro, que é o after. Então a gente pode ter essas duas variações, e isso já amplia as possibilidades da gente conseguir trabalhar. Então eu posso chegar nesse botão aqui, por exemplo, aqui no Custom CSS, colocar aqui um selector, que no caso aqui no Elementor eu estou seletando esse elemento com o select, né? 2 pontos before. Beleza. Abro chave e aqui eu começo a configurar. Primeiramente eu vou definir aqui um conteúdo vazio, colocando aqui as aspas. Vou colocar aqui também uma largura, né? Vou colocar uma largura aqui, por exemplo, de 100 pixels, uma altura de 100 pixels também. Vou definir esse elemento aqui em posição absoluta. Para posicionar daqui ao centro, eu já vou colocar aqui o left em 50%. O top em 50% e também vou colocar aqui um desvio de 50% para realmente posicionar ele aqui ao centro. Então vou colocar aqui o translate, menos 50%, vírgula, menos 50%. Agora eu vou colocar aqui uma cor, poderia ser, por exemplo, red, né, de vermelho. Eu poderia só diminuir aqui um pouquinho a altura aqui desse elemento, vou colocar aqui em 30 pixels, show de bola. Posso colocar aqui também um arredondamento, né? Então vou colocar aqui um border radius de 100 pixels e agora eu poderia colocar aqui um desfoque, né? Então eu colocaria aqui um filter blur, por exemplo, 10 pixels. Beleza, olha só que legal, agora a gente já tem esse elemento aqui, ó, que é como se fosse esse elemento aqui dessa página, que no caso ele é um radial gradiente, né? Então eu poderia colocar aqui um radial, traço, gradiente, abre parênteses e colocar aqui, por exemplo, pink, vírgula vermelho, vírgula amarelo também. Então, beleza, só para poder ilustrar, tá? Agora a gente já tem esse elemento aqui, que é como se fosse esse elemento de dentro do botão que fica se movimentando aqui com o movimento do cursor. Mas tem um porém, ele não pode ultrapassar aqui o botão, né? Porque com o JavaScript, que é a linguagem de programação, a gente vai fazer aqui justamente a configuração para ele ficar se deslocando, né? Só que aqui, para fazer esse deslocamento com o desvio, né? Se eu colocar aqui menos 50, tá vendo que ele meio que transborda ali a área do botão? A gente não quer isso, né? Ele não pode fazer isso, então ele tem que chegar aqui e ele ficar preso apenas aqui na área do botão. Então, para isso, a gente também precisa definir aqui um overflow hidden para poder impedir justamente aqui que ele ultrapasse as margens desse botão. Porém, além disso, a gente também tem esse efeito aqui das luzes, né, nos cantos, que elas sim ultrapassam, elas estão fora do botão. Porém, se eu já meio que fechei as porteiras aqui desse botão para que nenhum elemento transborde as margens dele, a gente não vai conseguir controlar para que esse elemento aqui também apareça. Então, justamente para isso, a gente vai precisar meio que de uma outra estrutura para poder fazer esse efeito aqui das luzes nas laterais, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer é ter um container
onde nesse container a gente também vai criar pseudo-elementos, como a gente fez aqui, para fazer o papel das luzes. Então a gente vai ter, lembra que eu disse que podem ter dois, o before e o after? A gente vai fazer basicamente aqui a mesma configuração que a gente fez no botão, porém aqui no caso, no container, eu vou criar um before, que vai ser a luzinha que vai ficar aqui no cantinho, e o after, que vai ser a luzinha que vai ficar aqui à direita, tá? E foi justamente isso que eu fiz para poder chegar nesse efeito. Então basicamente a gente vai ter um pseudo-elemento no botão, que vai ser o papel dessa luzinha que fica se movimentando, e no container dois pseudo-elementos para fazer o papel das luzes nas laterais. E com JavaScript a gente vai fazer a função para que, conforme eu vou aqui mexendo no cursor, esse elemento do botão ele vai ficar se movimentando da direita para a esquerda, e os elementos aqui dos cantos, como a gente pode ver, não é um movimento de desvio, né? É uma transição de opacidade. Então eles vão justamente ali adequar a sua opacidade para meio que ficar transparente e não transparente conforme o movimento do cursor. E é isso que a gente vai conseguir fazer. Mas beleza, bora fazer essa brincadeira funcionar aqui agora. Só quis trazer essa parte um pouco mais teórica, digamos assim, para que antes da gente partir direto para o efeito, você consiga ter uma ideia um pouco mais ampla de como eu consegui chegar nesse mesmo resultado a partir ali mais ou menos da teoria, né, do que a gente realmente está implementando para o efeito funcionar. Mas de forma prática aqui agora, o que a gente precisa fazer? Onde você for adicionar aqui o seu botão, a gente vai adicionar aqui um container, e dentro desse container a gente vai adicionar o widget de botão, tá? Então, nesse container que eu adicionei o botão dentro, aqui na aba avançado, em classe CSS, a gente vai adicionar aqui a classe brilho 1, beleza? No container e no botão que está dentro desse container de classe brilho 1, a gente vai adicionar aqui nele a classe brilho 2, beleza? Vou adicionar essa classe aqui. Show de bola! Com isso feito, agora a gente pode ir para o rodapé da página, ou seja, na última seção aqui do seu site, tá? E aqui a gente vai adicionar um widget de HTML. Com esse widget inserido, bora pegar aqui o nosso código JavaScript, Ctrl+C, Ctrl+V, e agora o nosso código CSS. Copiar aqui em avançado, custom CSS, eu vou colar esse código e a gente pode ver que o nosso botão já está ganhando vida, né? Eu vou deixar esse código prontinho para você copiar e colar aqui na descrição, tá? Vou deixar um link direto aqui para você poder ter acesso, então depois quando você for implementar, só acessar o link da descrição que eu vou deixar disponibilizado para você copiar o código diretamente. Mas com isso feito, a gente pode fazer uma estilização básica aqui já, vou só mudar aqui a cor do texto do botão para a gente ter um melhor contraste, e também para ficar aqui mais semelhante como a gente tem um exemplo do site, eu vou colocar aqui uma setinha aqui no final também. Beleza, vou atualizar e bora ver como é que ficou essa brincadeira. Show de bola, tá aqui o botão totalmente funcional, as luzes aqui nos cantos vão aparecendo conforme o movimento aqui essa luz aqui interior também acompanha todo o movimento, e quando eu solto ele demora um pouquinho e depois volta, assim como está exatamente aqui no site também. Eu chego aqui, se eu soltar ele demora um pouquinho e depois ele volta. Eu não vou negar que deu bastante trabalho aqui para poder resolver todos os bugs. Às vezes no Safari ele ficava respondendo de outro jeito, ficava piscando algumas coisas, mas agora está 100% aqui resolvido, totalmente funcional em todos os navegadores e prontinho para você poder utilizar. Bora ver como é que a gente faz agora algumas possíveis customizações aqui nesse efeito, tá? Então vamos investigar. Bom, aqui no JavaScript não há muito o que alterar, tá? Basicamente o que a gente pode precisar mudar aqui são as coordenadas do efeito. Então aqui, logo nessa parte, ó, a gente tem aqui esse constante translate x e a gente tem esses números, né? O que eles vão configurar? Eles vão configurar basicamente a distância que esse elemento interior ele vai se deslocar. Então, se eu mudar aqui de 100 para 80, por exemplo, eu vou mudar tanto aqui quanto aqui também, e a gente já vai poder notar que agora ele vai se deslocar um pouco menos, tá vendo? Ele vai mais para um canto e para o outro canto um pouco mais. Então, você tem esse controle individual aqui para cada um desses movimentos, tanto da direita quanto da esquerda. Mas aqui, 100 e 100, ele já fica bem mais centralizado. E aqui embaixo, esse menos 10% é a orientação dele para voltar, tá bom? Então, quando eu passar no mouse, ele vai ficar aqui seguindo o movimento do cursor, mas quando eu soltar, ele vai voltar para o seu estado original. E esse estado original já está definido no CSS. Porém, para o JavaScript saber exatamente para onde ele deve voltar depois, é por ali que a gente configura isso, tá? Então aqui, ó, é menos 10%. Se eu mudasse para 50%, ele iria ficar 100% centralizado. Então agora o movimento aqui, porém quando eu soltar, ele vai voltar para o meio, tá vendo? Ele não voltou mais lá para o começo. Então por aqui a gente vai controlar esse deslocamento, tá? Para onde ele vai voltar depois da interação com o mouse, onde 0% é totalmente à direita e 100% é totalmente à esquerda e 50% é centralizado. Então por aqui são só essas configurações que a gente pode precisar fazer. Apenas uma questão que você pode talvez precisar mudar é o delay, tá? Como a gente pode ver aqui no site original também, a partir do momento que eu solto aqui o mouse, ele demora um pouquinho para poder voltar ali ao final. E isso a gente controla aqui nessa parte do 1200 milissegundos, que reflete aqui no caso 1.2 segundos, tá? Por aqui você controla esse delay. Se eu mudasse aqui, por exemplo, para 5.000 milissegundos, como sendo 5 segundos, né? Então, ó, eu vou chegar
chegar aqui, vou manipular ele e quando eu soltar, ele vai demorar 5 segundos para poder voltar. Então você tem esse controle diretamente por aqui, ou se você quiser que não tenha delay nenhum, você pode mudar aqui para 0, tá? Que a partir do momento que você sair aqui do hover, ó, então eu estou movimentando, quando eu saio do hover, ele já volta imediatamente para o seu estado original, tá? Então tem só essa opção aqui, caso você queira customizar também. Indo aqui para o CSS agora, a gente vai ter todas as configurações de estilo, começando com a cor de fundo do botão, que aqui está esse background com essa cor. Então eu vou pegar outra cor, vou pegar esse código de cor roxo aqui, por exemplo, e agora ao substituir, a gente pode ver que o botão automaticamente vai ficar com essa cor roxa também, beleza? Nesse border aqui é a cor da borda, tá bom? Então por aqui a gente consegue controlar ela, como também a espessura, 3 pixels um pouco mais fina, 8 pixels ela fica bem mais espessa, por aqui você consegue controlar isso, e aqui o padding é o padding do botão diretamente. Então aqui é o padding superior, você consegue controlar, aumentando ou diminuindo, e aqui é o padding das laterais, beleza? Aqui a gente não vai ter um ajuste direto de largura ou altura, a gente meio que configura a largura e a altura do botão pelo padding. E já partindo aqui também para o Media Carry, esse bloquinho aqui é a mesma configuração de padding, porém para o mobile, né? Como no mobile a gente tem uma tela menor, né? É interessante que a gente não tenha muitos elementos muito grandes, né? Então por aqui a gente consegue ter esse controle de responsividade para poder adaptar essa mesma configuração, porém isolada apenas no mobile. Nessa parte aqui do Elementor Button Before é onde a gente vai controlar esse elemento aqui, tá? Que fica se deslocando ali, onde tem justamente aqui esse radial gradiente. Aqui nesse Filter Blur 5 pixels é a densidade do desfoque, tá? Então se eu colocasse aqui 50 pixels, por exemplo, a gente vê que ele já fica bem mais esfumaçado, digamos assim, mas por aqui a gente consegue controlar essa densidade e também mudar todas as cores, né? Se eu quisesse fazer um gradiente aqui de roxo, por exemplo, ó, eu posso só mudando aqui esses códigos hexadecimais de cor, vou pegar aqui esse outro, por exemplo, e aqui realmente é só uma questão de alternância de cor, né? Pegar aqui os códigos hexadecimais e ir mudando por aqui, mas basicamente é essa mesma dinâmica, só mudar a cor mesmo. Aqui a gente vai controlar a largura e a altura dele, tá? Então se eu colocasse 500 pixels, por exemplo, ele ficaria bem maiorzão, e a altura também, se eu colocasse aqui 800, ele ficaria bem maior. Aqui nesse menos 10%, onde a gente configura o posicionamento inicial dele, lembra quando eu falei lá no JavaScript, a gente também faz essa mesma configuração isolada? Então, por exemplo, se eu quiser que ele comece centralizado, eu preciso mudar aqui e depois voltar no JavaScript aqui embaixo também e mudar aqui para menos 50, onde ele vai começar pelo CSS e depois de fazer a variação, o JavaScript precisa saber para onde ele deve voltar. Então, por aqui a gente reforça essa mesma configuração, tá? Mas eu quero deixar ele ali mais para o cantinho mesmo, então vou deixar aqui menos 10. Vou até mudar aqui, voltar aqui a cor de fundo do botão, só para a gente já ter aqui o efeito um pouco melhor. Aqui a gente tem apenas uma configuração simples de transição, tá? Então aqui é a duração da transição, a gente tem duas variações, beleza? Tanto que a gente pode ver aqui também nesse exemplo, ó, que quando a gente se movimenta aqui no mouse, ele é bem mais rapidinho, digamos assim, mas quando a gente solta, ele vai um pouco mais devagar para esse canto. Então por aqui a gente controla a transição da volta e aqui a transição no cursor. Então se eu mudar isso aqui, por exemplo, vou deixar até 0 segundos mesmo, e aqui eu vou mudar para 3 segundos. Então quando eu estiver movimentando ele vai ficar bem mais rapidão, ó. Como a gente pode ver aqui agora, ele fica bem mais rapidão, porém quando eu soltar, ele vai voltar bem mais devagarzinho, ó, porque eu coloquei aqui 3 segundos de transição. Então aqui ele fica rapidão, quando eu solto, ao voltar, ele demora 3 segundos. Então por aqui a gente tem esse controle mais individual. Aqui nesse brilho 1 é onde a gente vai configurar essa borda externa transparente, beleza? Onde eu já deixei aqui esse código de cor branco transparente. Se você quiser mudar, você pode só aqui no Elementor mesmo, puxar qualquer elemento aqui. Eu poderia pegar, por exemplo, aqui um título, colocar aqui uma cor de fundo para ele, colocaria aqui um preto, e depois eu posso ir puxando aqui para o transparente para poder obter esse código hexadecimal transparente. É só copiar esse código aqui e substituir ele também, beleza? E a gente também consegue controlar aqui nesse 4 pixels a espessura, né? Se a gente quer uma borda um pouco mais espessa ou um pouco mais fina, tem todo esse controle por aqui. E aqui no brilho 1, Before e After são justamente essas luzes aqui dos cantos, tá? Para poder facilitar a visualização, a gente pode aqui nesse segundo, no After, mudar aqui esse zerinho para 1, só para a gente conseguir visualizar ele, mas ele tem que ficar inicialmente invisível mesmo, tá? Então aqui no Transition a gente vai configurar a transição, Filter Blur, a densidade do desfoque, se eu deixar 0 pixels, a gente vê que ele fica só ali o elemento diretamente, né? Então por aqui a gente controla isso. Background Linear Gradiente, aqui a gente vai começar transparente, tem que ficar assim mesmo, e aqui eu coloquei esses dois tons, um pouco mais fraco e um pouco mais forte, tá? Então poderia ter, por exemplo, esse tom roxo aqui no final e um outro tom, ou melhor, um pouco mais clarinho aqui no final e um pouco mais escuro ali depois. Então é só mudar aqui esses dois códigos que a gente tem basicamente aqui esse mesmo efeito. Ficou até maneiro aqui com esse roxo também. Eu vou até deixar esse roxo laranja aqui que eu acho que ficou legal.
Aqui a configuração de largura e altura, né? Então você pode controlar aqui quanto você quer de distância, né? 0%, 100% ele ficaria só na extremidade do botão, ou 150% ele ficaria bem maiorzão, para que você controla isso, tanto a largura quanto a altura também. E aqui embaixo basicamente são as mesmas configurações, tá? Tanto a questão de transição, quanto as cores, quanto a densidade de desfoque e a altura e largura também. Porém aqui só para poder visualizar eu mudei para 1, mas com as alterações feitas nesse aqui de baixo do brilho after, você sempre deixa aqui esse finalzinho com 0, tá? Para ele iniciar inicialmente invisível. Essas outras configurações aqui embaixo são só configurações de posicionamento, então não há nada para poder personalizar. É realmente só a questão aqui de cores, né? Para a gente poder mudar, e também ali de padding, dependendo do CTA ali do seu texto, se você tiver um botão um pouco maior. Então basicamente essas são as configurações. Atualizando aqui, a gente já tem aqui nosso efeito totalmente funcional e bem bacana. Uma outra questão que pode surgir aí para você também, ele vai funcionar perfeitamente se você tiver outros botões na página, tá? Você pode duplicar, que aqui o código já corrigi aqui para poder funcionar independentemente, tá? Então ele vai interagir aqui individualmente com um e com o outro também. Mas se você quiser mudar a cor em um botão específico, né? Por exemplo, deixar um roxo e outro vermelho, como é que a gente faz? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o nosso código CSS, onde a gente faz as customizações. No botão que você quiser customizar o efeito, a gente vai selecionar aqui o container, aqui na aba avançado, Custom CSS, a gente vai colar esse código. Só que só mudar aqui não vai adiantar. Então, por exemplo, se você quiser mudar aqui a cor de fundo de um botão específico, nesse primeiro bloco, onde a gente configura isso, aqui antes eu vou colocar um selector, espaço, e agora eu posso colocar aqui uma cor personalizada. Então, se eu colocar aqui essa cor de fundo, automaticamente só esse botão aqui vai ficar com essa cor, enquanto o outro vai aderir às mesmas configurações que a gente já tem no código original. A mesma coisa serve se você quiser mudar aqui a cor desse elemento interior, tá? Só vai mudar apenas se você precisar mudar esse brilho aqui de fora, que a gente configura aqui no Before e After, né? Nesse caso apenas, se você for configurar, a gente também vai colocar aqui um selector antes. Porém, nesse caso, a gente não precisa dar espaço, tá? Se a gente colocar espaço, eu vou mudar aqui as cores para amarelo, por exemplo, ele não vai corrigir. Nesse caso aqui, a gente não precisa de espaço, deixa só o selector e depois o pontinho e ali o brilho 1 também. E a mesma coisa aqui embaixo, que aí automaticamente, com esse prefixo do selector, a gente vai ter uma configuração de estilo isolada apenas desse elemento e os outros vão permanecer com o estilo que a gente já colocou no código ali no rodapé. Show de bola? Mas basicamente é isso, essas são as configurações que você pode precisar fazer, mas no mais, a gente já vai ter esse super efeito aqui bem bacana e muito legal para a gente poder adicionar nas nossas páginas. Fala a verdade, esse efeito é top demais, né? E só um adendo, essa página ela foi desenvolvida por $89 mil, então acho que só de agora você poder aplicar esse efeito na sua página, além de, claro, valer aqui o meu like, dá o likezinho aí já se você gostou desse vídeo, também com certeza já vale aí para você poder dar uma boa agregada no valor do seu serviço. Mas brincadeiras à parte, é claro que isso vai de acordo com a negociação do seu cliente, mas sem sombra de dúvidas, esse já é um baita diferencial que eu tenho certeza que vai cair muito bem nos seus projetos. Se você quer ter acesso a mais de 200 códigos, assim como esse, já digitados e prontos para você copiar e colar no Elementor, com videoaulas individuais mostrando passo a passo não só da implementação, como também da customização, assim como você viu nesse vídeo, e também um acesso direto de suporte no WhatsApp diretamente comigo para poder tirar suas dúvidas, é só acessar esse QR Code aqui embaixo e conhecer o CSS Pack. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo para poder me dar uma moral, já se inscreve no canal e também ative o sineco de notificações para receber notificação sempre que chegar vídeo novo, beleza? Tamo junto e eu te vejo então no próximo vídeo. Valeu!